Então, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. É o 6º episódio da nossa temporada e hoje temos mais um episódio de convidados. E hoje temos aqui os nossos queridos Que Rico Casal, que é um prazer estar convosco. Nós já nos conhecemos há algum tempo e já tivemos a oportunidade até de fazer aqui um inverso. Bem-vindos aqui novamente a esta casa. É sempre um prazer falar convosco e espero que tenhamos aqui oportunidades de fazer muito mais conversas para as pessoas. Hoje o que vamos falar é não só... primeiro vamos falar do Que Rico Casal em si, que projeto é este e o que é que faz o Que Rico Casal afinal de contas, e vamos também falar sobre literacia financeira, sobre liberdade financeira, vamos falar sobre vida em casal, decisões em casal, e eu não sei mais o que é que vamos falar, mas tenho a certeza que vai ser giro, portanto fiquem por aí até ao fim, porque temos surpresas engraçadas sobre os temas que vão sair. Eu tenho a certeza que vai ser divertido. A vocês, novamente, bem-vindos. E obrigado por este bocadinho. Sei que estão aqui numa altura de grandes mudanças, estávamos a falar sobre isto. Portanto, se os virem um bocadinho cansados, é normal, que eu percebo. Muitas mudanças, mas é para isso que também estamos aqui, falar sobre as vossas mudanças, e até podemos começar um bocadinho por aí. Boa. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Como disseste, é um prazer estar aqui contigo, já não é a primeira vez, já estiveste no nosso podcast também, e foi nos episódios que tivemos até um feedback há pouco tempo de alguém que dizia: soube-me a pouco, queria ouvir mais o António, porque os temas que nós falámos foram super interessantes, e mesmo nós, de forma pessoal, gostamos de ti, gostamos aqui da Self, gostamos daquilo que vocês estão a construir, portanto é um prazer para nós estar aqui e fazer parte desta família, não é? Sim, é isso. Muito obrigado pelo convite, e de facto é aquilo que o Rafik disse, nós gostamos mesmo de vocês e gostamos muito da Self e gostamos de já sentir que pertencemos um bocadinho aqui à família, portanto obrigado. E de facto o que o Rafik estava a contar foi muito engraçado. Aquela pessoa que nos disse que quando tu vieste ao nosso podcast sentiu que lhe soube a pouco, porque de repente sabia que aquela pessoa, tu tinha muito conhecimento, ela queria saber o conhecimento todo, mas pronto, no nosso podcast obviamente em tempo limitado e não deu para saber tudo. E então agradecer-te por isso, por teres acrescentado tanto valor também ao nosso podcast. Isso só quer dizer que tens que voltar, portanto. Ok. Mas olha, perguntavas em relação às mudanças, não é? Ou seja, às coisas que estão a acontecer. Aqui eu e a Catarina temos tido várias fases de mudança nos últimos anos, desde que nasceu aqui o Que Rico Casal, até um bocadinho antes, não é? Que deu origem aqui ao Que Rico Casal. Nós temos várias mudanças na nossa vida. Nós trabalhámos numa empresa, numa multinacional de auditoria, e tivemos ali uma altura em que tivemos que decidir como é que seria a nossa vida para o futuro. E quando nós pensámos nisso, percebemos que a vida que nós tínhamos naquele momento não era a vida que nós queríamos ter, principalmente porque nós queríamos ter filhos. E essa foi se calhar a nossa primeira mudança, porque nós tínhamos empregos que nós tínhamos bons salários, tínhamos boas remunerações, mas faltava-nos aquilo que para nós hoje percebemos que é o nosso bem mais precioso, o tempo, não é? E então nós fomos em busca de fazer essa troca de aumentos salariais e uma carreira para ter mais tempo, essencialmente para podermos ter o nosso primeiro filho, começar a planear a nossa família. Então essa foi ali a primeira mudança que nós tivemos assim relevante nos últimos anos e que nos trouxe aqui hoje àquilo que nós estamos a viver neste momento, não é? Sim, depois dessa mudança foi engraçado, nós fizemos essa troca de aumentos salariais por tempo, mas depois quando mudámos percebemos, ok, nós agora não temos aumentos salariais e portanto temos que arranjar aqui formas de complementar o nosso rendimento, porque quer dizer, também não podemos ficar com isto durante os próximos anos, não, estávamos a fazer mesmo muita confusão essa estagnação. E então o facto de termos trocado de trabalho e termos de repente tido mais tempo proporcionou-nos procurar outras alternativas e outras formas de crescer financeiramente. Não é? Exatamente. E a verdade é que foi depois isso que deu origem ao Que Rico Casal e que se calhar vou fazer tipo um salto para aquilo que nós estamos a viver hoje, que é hoje nós
estamos a 100% dedicados ao Que Rico Casal e aos nossos projetos pessoais. Eu despedi-me do trabalho tradicional em agosto de 2021, estou quase a fazer 2 anos. A Catarina despediu-se... Ainda é pouco. Pois, isso depende da perspectiva, não é? Sim. A Catarina despediu-se há cerca de 2 meses, 3 meses, e é isso, neste momento nós estamos naquela fase de pé no acelerador para fazer com que o Que Rico Casal, o projeto Que Rico Casal, seja efetivamente aquilo que nós acreditamos que pode ser, que é uma referência naquilo que é a entrega de educação financeira em Portugal, não só do ponto de vista da entrega a alunos individuais, mas também entrar em empresas e poder fomentar aquilo que é a relação do empregador com o trabalhador naquilo que é uma das vertentes que nós acreditamos que traz mais valor para ambas as partes, que é saber gerir o dinheiro que se recebe dessa troca de tempo por dinheiro. Então é isso, estamos nessa fase de crescimento do Que Rico Casal, ao mesmo tempo uma fase de mudança de casa, uma fase também de novos projetos que nós não ambicionávamos antes, que surgiram por causa desta dedicação a 100%. Então todo este manancial de coisas que estão a acontecer, estas frentes que nós estamos a avançar, levam a aquilo que estava a dizer, que é se calhar aquela falta de energia, que espero que não se note lá em casa, mas que sim, sentimos que estamos cansados, mas com muita satisfação e felicidade por aquilo que estamos a construir. Há bocadinho disseste uma coisa que eu gostava de devolver-te, que é vocês fizeram um planeamento do que é que ia ser a vossa vida depois. Sentes que agora, passados 2 anos, uma das coisas que eu do meu lado sinto, não sei se sentes parecido, mas sentes que esse planeamento é algo que chegas ali e foi atingido e agora fica assim? Não, de todo que não. Existe até uma frase que eu ouvi há algum tempo e que me fez todo sentido, que é uma frase do Gustavo Cerbasi, que é: se tu fizeres um plano para daqui a 10 anos e atingires, quer dizer que falhaste. Porquê? Porque não tiveste capacidade de acrescentar informação e conhecimento ao plano que tu tinhas definido inicialmente. Então foi isso que aconteceu connosco, nós definimos um plano, decidimos como é que seria a nossa vida, mas à medida que o tempo foi passando, nós fomos adquirindo novas informações, seja através de livros, seja através de exposição a pessoas, seja através daquilo que nós fomos construindo, por exemplo, no podcast, e isso acrescentou sempre mais informação e mais inputs ao plano, e fez com que o plano inicial tenha saído completamente ao lado. Não completamente, mas muito ao lado face àquilo que nós tínhamos definido, e felizmente para melhor, não só naquilo que é a construção do nosso caminho para a liberdade financeira, mas também naquilo que é a construção do Que Rico Casal, que nasceu como um simples perfil de Instagram e que hoje está com uma visão totalmente diferente e mais ampla e mais ambiciosa para aquilo que é o que nós desejamos que seja a literacia financeira em Portugal. Então, respondendo diretamente, não, nós definimos aquele plano, mas depois acabou por não se cumprir, né? Felizmente. Sim, mas isso é muito engraçado, essa coisa dos planos, porque normalmente quando nós estamos a definir um plano, a tendência é para acharmos que vamos cumprir muito direitinho e que vai ser assim. Muitas vezes até nos perguntam quando nós falamos do plano para a liberdade financeira e de como é que devem calcular o seu FIRE number, né, que é o valor que depois vão ter quando têm que atingir na liberdade financeira. As pessoas perguntam sempre: mas como é que eu sei quais é que vão ser os meus custos mensais daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos? E nós dizemos sempre: não sabes, obviamente que não sabes, tu vais pensar, vais começar a planear com base na informação que tens agora, e o mais provável é que mude, porque a tua vida muda, não é? Daqui a 15 anos, quase certeza que não vai ser igual à tua vida atual, portanto planeias para agora e vais ajustando o plano. Acho que as pessoas esquecem sempre que os planos têm que ser ajustados, porque senão vai correr mal, como o Rafa estava a dizer, vai falhar. E eu acho que, sinceramente, isso é que é a beleza da coisa, é nós podermos pegar no nosso plano e ir adaptando. Acho que tu praticamente todos os anos fomos adaptando o plano. Sem dúvida. Sim. É verdade. Então, bem-vindos ao caos do empreendedorismo. Em primeiro lugar, porque os 2 anos é só o princípio, isto só complica, da minha experiência, só se complica ao longo dos anos, mas eu acho que também há outra coisa que potencia muito, que é o hábito a viver num certo caos de criação, porque na verdade é um lugar de criação, não é? O empreendedorismo, e sendo vocês também empreendedores agora no vosso projeto,
E não só, não é? Porque Exato. também vocês têm também projetos na área do imobiliário, não é? Também acho que podemos falar um bocadinho sobre isso, era giro. É um tema que as pessoas gostam sempre de saber mais. E esse lugar é um lugar de imprevistos, não é? Mas há aqui um lugar que as pessoas às vezes podem achar, então, mas se é tão imprevisto, para que é que eu estou a planear? E o que é que vocês dizem a estas pessoas? Boa. O que é que tu... Olha, assim, tu para garantir de facto um certo método tem que haver um plano, não é? Tem que, por muito já sabes que vai haver imprevisto, tem que haver vai haver o tal caos. Eu acho que também não é saudável nós nos habituarmos e nós nos deixarmos vencer por esse caos. Ou seja, é importante haver linhas orientadoras, sim, é importante nós sabermos por onde seguir, e depois ir fazendo as adaptações à medida que os imprevistos vão acontecendo. Os imprevistos também são previsíveis muitas vezes, não é? É como, já não me lembro, eu lembro de uma vez estar a ver um vídeo de uma persona nova que dizia: tu planeias o teu dia e todos os dias acontecem imprevistos, até que os imprevistos deixam de ser imprevistos, não é? Porque se todos os dias acontecem imprevistos, tens que prever os imprevistos, não é? Tens que deixar ali uma bolsa para os imprevistos. Eu acho que a ideia é essa, é ter uma linha orientadora e deixar ali uma almofada para acomodar coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Sim. Eu acrescentaria aí a questão do... as pessoas quando dizem isso, ou seja, se existem imprevistos, porque é que eu vou planear? Às vezes é quase uma proteção para a frustração que é falhar o plano, não é? E para mim, hoje em dia, e para nós, não é? Ou seja, tem que haver um plano, porque senão eu não sei para onde vou, eu não sei qual é que é o caminho, o que é que eu quero construir. Obviamente entendendo que existe, dentro dessa ordem que eu coloquei, ou seja, do tal plano, vai haver sempre alteração, porque o mundo é assim e as coisas acontecem dessa forma, não é? Mas, acima de tudo, eu tenho que saber para onde eu vou. Porque senão qualquer coisa serve, não é? Ou seja, hoje estou aqui, amanhã estou ali e de repente passa-se o tempo e eu olho e penso, mas o que é que eu construí? O que é que eu fiz? Então eu acredito muito nisso, que o plano é a linha orientadora, é como se fosse o farol para onde eu quero ir, sabendo que, sei lá, imaginem que eu quero ir daqui para o Porto. Eu posso ir pela A1, posso ir por dentro, posso estar na A1 e depois decidir sair porque aconteceu um acidente, ou seja... Eu tenho que ter o plano de onde eu quero chegar, entendendo que eu tenho que ter a flexibilidade de ajustar o plano com esses imprevistos que acontecem. Mas porque senão eu posso virar para a direita e ir para o Algarve quando eu quero ir para o Porto, não é? Então Exato. O plano é exatamente isso. Não é? Exato. Eu ainda bem, há um exemplo que tu usaste, o farol para mim é iconográfico, porque eu uso sempre o exemplo do navegar. Navegar é uma coisa que tem muito a ver com direção, não é? Que é, tu queres ir para ali, e quando tu dizes Lisboa ao Porto, estás a falar de coisas muito diferentes, não é? Lisboa, Algarve, Porto, são direções. Agora, como é que chegas lá? Quando tu navegas, o barco por natureza é caos, não é? Os barcos, quando se navega, eu estou a usar o exemplo porque também é uma coisa que eu sei, eu tenho essa formação também. E o que é que acontece? Tu no barco, quando navegas, quando estás a motor, a coisa é diferente, mas quando navegas ao vento, tens o vento, tens as ondas, tens as correntes, tens um conjunto de variedades que não controlas, que são muito parecidas com os acontecimentos da vida, não é? Acontecem-nos muitas coisas que vêm de fora e que nós não controlamos. E isso é o caos que temos que aceitar, não é? E depois temos que sabemos na mesma que queremos ir para ali, ainda faz sentido ou não, e vamos reorientando a agulha, não é? Mas há uma direção. E eu acho que é isso nos objetivos que vocês têm que ajudar as pessoas também no método das finanças pessoais, não é? Porque senão andamos só aqui no... gerir a despesa do dia e pôr o que conseguir. Exatamente. E não há um plano, não há um objetivo, não há um budget para as coisas, não é? Ainda não afunilando muito nisto, perguntava-vos o que é para vocês uma definição de liberdade financeira, porque eu vejo algumas pessoas falarem sobre isto, vejo youtubers, vejo coisas a falarem sobre isto e vejo às vezes números muito concretos, mas que me parecem muito pouco realistas. Vejo estimativas de todos os tipos. O que é para vocês a liberdade financeira? Boa. Olha, nós temos uma frase que para nós tem uma interpretação mais a fundo, que eu vou explicar, que é, nós dizemos muitas vezes, liberdade financeira é o único caminho. E o que é que nós entendemos como liberdade financeira? Começou com uma visão, hoje temos uma visão diferente. E porquê? Porque eu lembro-me de estarmos a ver um documentário na Netflix que era Como Fazer um Tirano.
que era um conjunto de 5 ditadores que em cada uma delas se ia a fundo como é que aquela pessoa se tornou um tirano e como é que aquela pessoa se tornou um ditador. E há lá um momento icónico que fala da narrativa, ou seja, como é que eu tiro a liberdade ao meu povo. É tirando ou dominando a narrativa daquilo que é a verdade sobre determinadas coisas. Então, quando eu falo de liberdade versus não liberdade, eu entendo que existe aqui uma relação muito direta entre a narrativa e a narrativa é tomada de decisão em relação às coisas. Então, quando nós dizemos que liberdade financeira é o único caminho, nós falamos de liberdade financeira mais no sentido de eu ter conhecimento suficiente para que eu possa dominar a narrativa sobre aquilo que são as minhas decisões financeiras. Então, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho literacia financeira, eu posso dizer que a partir daquele momento eu posso tomar decisões sobre a minha vida financeira, seja desse ponto de vista mais numérico, dizer assim, eu tenho este património, ou seja do ponto de vista de dizer assim, eu tenho aqui um plano para poder sair das dívidas e poder assumir aquilo que é o estilo de vida que eu quero. E aí, a partir desse momento em que eu domino a narrativa em relação a isso, porque eu tenho conhecimento para tomar as minhas decisões, na nossa visão nós somos financeiramente livres. Porquê? Porque eu já tenho aquilo que eu preciso para dizer que eu tenho essa liberdade de decisão, essa liberdade de definição do meu caminho para o estilo de vida que eu quero. Não tem que ser o estilo de vida que se define muitas vezes quando falamos de liberdade financeira, que é eu despedir-me e ficar numa praia a beber morritos, não é? Pode ser isso também, mas também não tem que ser isso, e por isso a liberdade financeira é o único caminho e para nós é para todos, na medida em que, a partir do momento em que nós temos esse conhecimento, nós somos dominadores da narrativa sobre a nossa vida financeira, as nossas decisões financeiras. Isso foi a evolução daquilo que nós fomos entendendo como liberdade financeira. Começou como uma coisa pura e dura do número, eu tenho que atingir este património, para se tornar em algo que nós acreditamos hoje que é a definição mais pura de liberdade financeira para nós. Sim, ou seja, a ideia, é um bocadinho separar aquilo que é a liberdade financeira e o FIRE, não é? Porque muitas vezes pensa-se que são sinónimos. A reflexão que nós fizemos foi esta, foi muito com base nesse documentário que o Rafik falou, em que percebemos que normalmente quando é retirada a liberdade, é retirado o conhecimento, não é? Nós sabemos, por exemplo, na Coreia do Norte, as pessoas praticamente não têm acesso à educação. Grandes histórias das grandes ditaduras, uma das grandes coisas que é logo feita é retirar a educação às pessoas, não é? E foi essa a reflexão que nós tivemos, que foi, ok, então as pessoas só têm efetivamente liberdade quando têm conhecimento e quando têm esse poder de efetivamente poderem decidir com base em conhecimento, neste caso sobre a sua vida financeira. A ferramenta fundamental é o conhecimento. Sim. Para a liberdade, não é? E o pessoal esquece muito deste composto da liberdade financeira, inclui a palavra liberdade. Exatamente. E ela é metade. Sim, exatamente. Não é? Ela é metade disto tudo. Exatamente. Portanto, a liberdade financeira é a liberdade no que diz respeito às finanças, mas implica muitas coisas que não têm a ver com finanças. Não é um número, não é? Não é aquela coisa do tenho um número para não precisar de trabalhar. Isso é um bocado o número da preguiça, não é bem a liberdade financeira. É quando eu não precisar ou não me apetecer trabalhar, não trabalho. Ok, pode acontecer, mas numa realidade empreendedora, se calhar no outro dia seguinte tens de trabalhar o dobro. É provável, não é? Nós sabemos. Portanto, nós sabemos que é assim. Mas acho muito rico casal e muito rica esta vossa ideia, acho muito profunda neste sentido de não vendermos a liberdade financeira a um número, porque é uma coisa demasiado simples, não é? É muito mais um mindset do sermos donos da nossa vida, de podermos decidir o que é que fazemos hoje, não é? Decidir o que é que vamos fazer esta semana, decidir para onde é que a nossa energia está liberta, o que é que nós podemos criar, o que é que podemos fazer que tem valor. Não é? Sim. Isso é que é a liberdade financeira. Claro que as pessoas vão dizer isso é muito bonito, mas eu tenho de pagar contas, mas também por causa disso é que as coisas não são só esta conversa, não é? Exatamente. A vossa mentoria, os vossos cursos não é 5 minutos de conversa e já está, não é? É um processo, mas o mindset é a base de tudo. E eu acho isto muito interessante isto. E agora diz-me, claro que vocês chegaram a este lugar já com uma base de certeza de literacia, inclusivamente de literacia financeira, livros lidos, cursos tirados, coisas aprendidas, mas mais pessoalmente, onde é que estaria o vosso sentimento sobre a liberdade financeira ou sobre dinheiro na vossa infância, recuando atrás e indo ao mais cedo possível que se lembrem de contrastar
Rafik versus dinheiro, Catarina versus dinheiro, primeiras vezes que se contrastaram por isto, ou na vossa família, onde é que são assim as primeiras influências, pessoas, referências ou coisas que se lembram de ter chegado, ou de ter tido ali um primeiro confronto ou uma primeira transformação em relação ao dinheiro? Como é que se via o dinheiro na vossa infância? Olha, a minha relação com o dinheiro, obviamente que eu acho que isso acontece com a maior parte de nós, vem da nossa família nuclear, não é? Dos meus pais, no caso, e sempre houve muito aquela questão do dinheiro ser um bocado tabu, ou seja, de não se querer que os meus pais nunca queriam que nós disséssemos quanto é que eles ganhavam, nós na verdade não sabíamos quanto é que eles ganhavam, não se falava muito disso, sendo que os meus pais têm uma coisa muito antagónica, que é, o meu pai não tem qualquer relação nenhuma com dinheiro, ou seja, ele é médico e é muito focado na profissão dele, não quer saber muito bem, nem sabe na verdade quanto é que tem de dinheiro, e minha mãe, sendo economista, é muito mais tem muito mais conhecimento e, e lida muito mais com dinheiro, e ela sim, de vez em quando ia-me fazendo a ponte sobre o dinheiro que nós tínhamos, a gestão financeira dentro de casa, pronto, ela sempre me foi passando assim um bocadinho isto, mais a mim do que ao meu irmão, porque também sabia que eu, sendo mais reservada, não iria dizer isso ao resto das pessoas, porque havia muito essa preocupação, e o meu irmão, como era um desbocado, se ela lhe dissesse alguma coisa, ele fazia contar os vizinhos todos. E portanto, a minha relação com o dinheiro veio muito da experiência da minha mãe, sendo que a minha mãe tem muito aquele mindset de poupar, de ser muito, ela sempre foi muito poupadora, pronto. Esta passagem para a liberdade financeira, honestamente, eu acho que já aconteceu muito mais tarde, ou seja, aconteceu agora, quando eu fui descobrindo esta possibilidade, porque para mim a ideia sempre foi: tens de trabalhar, e trabalhar até à reforma, e mesmo na procura de curso, a procura de curso sempre foi com o objetivo de, não pode ser um curso qualquer, tem que ser um curso que te proporcione estabilidade financeira. Tens de ter estabilidade. Sim, porque depois também, é assim, eu entrei na faculdade numa altura muito crítica, foi ali mais ou menos, foi um bocadinho antes da crise, mas havia muito desemprego na altura, e então havia muita preocupação das pessoas irem para um curso que desse emprego, não é? E é perfeitamente justificável, as pessoas, quer dizer, os pais têm essa preocupação de que os filhos tenham estabilidade, e portanto eu entendo que se passa essa preocupação. Portanto, a minha preocupação sempre foi arranjar um curso que me gerasse emprego e que me desse estabilidade financeira, pronto, e trabalhasse até à reforma. Agora sim fui descobrindo aqui outras possibilidades, nunca me passou pela cabeça sequer o empreendedorismo, mesmo em adolescente, nunca, sempre. Eu própria também nunca tive, acho eu, essa segurança, porque acho que é preciso ser-se muito confiante em si para se poder empreender, não é? Porque de repente estamos ali sem rede. E portanto esta construção agora de empreendedora aconteceu muito recente, e ainda é um processo, na verdade. Ainda me estou a transformar aos pouquinhos. Eu acho que o Rafik foi um bocadinho mais cedo, mas comigo é uma coisa mesmo super recente. Boa. Olha, António, estava a pensar nas minhas memórias de infância em relação ao dinheiro, e a verdade é que não foram as mais positivas. E porquê? Porque o dinheiro no meu seio familiar mais próximo, minha mãe e meu pai, sempre foi um bocado uma razão de problemas. Porquê? Porque eu venho de uma família africana, e em África existe muita escassez, como as pessoas sabem, e o dinheiro serve muito para ser utilizado como meio de status, ou meio das pessoas, de validação de que estás bem. Então, por exemplo, no meu caso, eu ouvia muitas vezes uma coisa que vinha de conversas entre a minha mãe e o meu pai, que era a minha mãe a queixar-se, a dizer que o meu pai dava muito dinheiro a pessoas de fora, mas não dava dinheiro às pessoas da família. E porquê? Porque o meu pai é político, ele veio do meio muito pobre, mesmo muito pobre, e foi ascendendo, porque sempre quis ser bem educado, e educado do ponto de vista mesmo de educação, e ele conseguiu ascender, e hoje em dia é doutorado em Boston, ou seja, e conseguiu ser ministro na Guiné, e conseguiu ter acesso a dinheiro.
E quando começou a ter acesso a dinheiro, ele começou a utilizar isso como um meio de validação, e as pessoas iam lá à casa e pediam dinheiro, o meu pai dava dinheiro. Mas depois, quando era para nós, entre aspas, não é? Havia sempre aquela restrição. Para quê? Aquele cuidado, não é? Então havia sempre essa discussão do dinheiro entre a minha mãe e o meu pai. E eu admito que eu fui crescendo muito com essa visão. Entretanto, eu e a minha mãe e a minha irmã viemos viver para Portugal, e houve ali um afastamento entre os meus pais. E a minha mãe passou alguns desafios financeiros que levaram também a alguns comportamentos em relação ao dinheiro que não foram os mais positivos, desde endividamento constante, a estar ali num ambiente em que o dinheiro era efetivamente um problema, tinha que se trabalhar muito por dinheiro. E isso moldou a minha forma de olhar para o dinheiro. Inclusive, quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu repliquei os comportamentos do meu pai. Que foi o quê? Eu tinha o meu salário e a maior parte do meu salário era gasto em copos com amigos e sair à noite. O social. Exatamente, eu era o primeiro, quando pagar rodadas, eu era o primeiro a levantar a mão, eu vou pagar rodadas. Porquê? Porque eu utilizava o dinheiro como uma forma de me incluir, uma forma de ser aceite, e passado só alguns anos é que eu consegui fazer esta associação entre aquilo que foi a minha vivência em relação ao dinheiro na infância e aquilo que eu estava a fazer. E felizmente eu tive essa consciência, porque foi nesse processo de desenvolvimento pessoal, de ir em busca de, ok, porque é que eu me comporto como eu me comporto, que eu consegui perceber este tipo de coisas. Inclusive, ali aos meus 25 anos, eu comprei um descapotável que não precisava, tanto que não o tenho hoje, mas porque tinha um propósito muito específico. Quer dizer, tinha dois. Um deles era, aos 16 anos eu tinha definido que aos 25 ia ter o descapotável, e o outro era efetivamente status. Eu queria mostrar que estava bem. Okay, eu estudei, eu fui para a faculdade, entrei numa boa empresa, o dinheiro serve para mostrar que eu estou bem. Então eu utilizei dessa forma. Erradamente, porque comprei o carro a crédito, o prazo mais elevado possível, nem me liguei às taxas, o que interessava era se a prestação cabia no salário. Então siga, descapotável, capota para baixo, está inverno, está frio, não interessa, o que interessa é que eu estou aqui no descapotável, até que depois tivesse a consciência. Foi nessa mudança que eu dizia no início, de começar a refletir e começar a pensar se será aquele o tipo de trabalho, aquele o ambiente em que nós queremos estar, que depois levou à mudança para o outro trabalho em que nos deu mais tempo, que começou esse processo de reflexão, que fez com que nós mudássemos e encontrássemos estes conceitos de liberdade financeira. Foi quando eu me deparei com o pai rico, pai pobre, o conceito de ativo e passivo, que depois o que é que aconteceu? Passivo, o carro é um passivo, pega no carro e vende o carro. Um carro que tinha um certo apego emocional. Então vendi o descapotável. E foi quando eu vendi o descapotável que efetivamente houve aquele compromisso adicional com aquilo que era a nossa liberdade financeira. Porque ao depararmos com o conceito de passivos, ativos, com a questão de um dia sermos financeiramente livres, podemos ir viver para onde nós quiséssemos e o dinheiro não ser um desafio, foi muito mais apelativo do que ter o descapotável. Então, a partir desse momento, foi quando tomámos essa mudança de consciência que depois limpou tudo o que era as nossas crenças em relação ao dinheiro, no meu caso específico, em relação ao dinheiro quando eu era mais novo. E começou quase esta viragem, esta senda de ir em busca de mais, que depois traz ao empreendedorismo, traz a tudo aquilo que nós estamos a viver neste momento. Mas isto para dizer o quê? Que embora tenha tido essas crenças, estes desafios, esses comportamentos iniciais, não quer dizer que tenha que ser sempre assim. E o principal ponto de mudança foi o ganho de consciência de que aquele comportamento era um comportamento que advinha de uma réplica de algo que eu tinha vivido, mas não tinha que ser aquilo que eu ia viver para a frente. Existe uma frase no Segredos da Mente Milionária, do T.R. Becker, que diz: tu não és a gravação, tu és o gravador. Então podes trocar a cassete, podes trocar a gravação. E foi basicamente isso que nos aconteceu. Tanto a Catarina, nesta visão de nunca ter pensado em empreender e agora está em busca disso e estamos a construir isso, tanto como eu, que a minha visão em relação ao dinheiro era para gastar, para gerar prazer e status, para agora o dinheiro servir para comprar a felicidade e comprar tal liberdade.
Não sabendo exatamente quando é que foi esse teu momento eureka, já te pergunto sobre isso, mas quando tu sentes que tiveste uma visão diferente ou que fizeste o teu shift mais para o outro lado, às vezes não é uma coisa definitiva e não é de hoje para amanhã, é um processo, não é? Nessa altura já conhecias a Catarina ou conheceste já depois? Já conhecia. Okay. Já estávamos juntos, nós éramos assim um casal bastante gastador. Ok. Então o vosso momento eureka, então vou aqui e isto serve para os dois. Esse momento eureka vocês conseguem posicioná-lo no tempo e conseguem descrever um bocadinho a vossa percepção disto, o que é que vos deu para de repente pensar, é melhor olharmos para isto de outra maneira? Quando é que foi? Queres dizer quando é que foi? Então, porque tudo começou comigo, não é? Sim. Ou seja, nós quando nos despedimos dessa empresa de auditoria, eu estava ali num processo de desenvolvimento pessoal, ou seja, queria explorar um bocadinho mais aquilo que era o interior, não é? E nessa busca, e também aquilo que nós tínhamos pensado, ou seja, vamos ter um filho, queremos continuar a ter crescimento financeiro, embora este emprego tenha aqui uma estabilidade a nível salarial, então vamos em busca de alguma coisa. Eu acho que aquilo que me aconteceu foi aquele incómodo que me fez com que eu fosse, por exemplo, para o YouTube procurar formas de fazer dinheiro, formas de crescimento. E eu deparei-me com o Pai Rico, Pai Pobre. Um audiobook no YouTube, em português do Brasil, e eu lembro-me que naquela semana foi um momento eureka. Foi tipo aquele momento em que mudou completamente. E foi, se não me engano, ali em janeiro, fevereiro de 2019. Ok? Porquê? Porque eu lembro-me de não conseguir parar de ouvir. Eu ouvia e cada coisa que eu ouvia eu tipo, sentia quase um murro no estômago, de género, tipo, Pai Rico, Pai Pobre, aquele comportamento, roda dos ratos, ativo, passivo, tu tens é que comprar ativos e livrar-te dos passivos, e aquilo começou a mexer muito comigo, no sentido de, ok, eu tenho mesmo, agora depois de eu perceber no que é que eu estou, eu tenho mesmo que mudar. E depois, nessa busca adicional, encontrei o conceito de FIRE, conceito de independência financeira, reforma antecipada. E ao encontrar isso, tentei trazer esse conceito para a Catarina. E não foi fácil. Porque ela foi bastante resistente àquilo que eram as implementações das coisas que eu ia aprendendo, ou seja, o paga de primeiro, o começar a registar os custos, o ter aqui um plano, e ela pode dizer melhor como é que eu tentei convencê-la, não é? Sim, não sei se a Catarina está muito convencida. Não, a questão da organização financeira e de fazer mais dinheiro foi muito quando mudámos de emprego, de facto. Eu senti que eu tinha que assumir o controle sobre as nossas finanças, porque nós de facto gastávamos muito, e quando mudámos de trabalho, como deixámos de ter os tais aumentos salariais, eu percebi, ok, tipo, eu agora tenho que ser regrada e tenho que arranjar aqui formas de ganhar mais dinheiro. Pronto, e foi mais ou menos nessa altura que eu senti isso. A parte mais da liberdade financeira foi mesmo através do Rafik, ou seja, ele foi fazendo as suas várias investidas, eu fui sempre mandando para trás, porque eu era mesmo muito cética relativamente a isso, lá está, fui sempre formatada para arranjar um emprego estável e se possível até ficar sempre no mesmo trabalho até ao final da vida e pronto. E então ele foi tentando, até que houve uma vez que ele me mostrou, com base fez um Excel com o plano, basicamente com o nosso plano para a liberdade financeira, que é o plano para o FIRE, em que mostrou quanto é que nós devíamos investir por mês, e foi mesmo de género, ok, este plano parece-me bastante execuível, não me parece assim nada de completamente fora daquilo que nós já fazemos, na verdade. E pronto. E foi, ou seja, nós nessa altura, quando ele mostrou, nós já fazíamos as nossas poupanças eram muito, em termos de valor, eram muito próximas daquilo que nós tínhamos que investir. A parte do investimento, ele foi ao longo destes meses, isto começou em janeiro, só para aí em julho é que ele finalmente me convencia de que aquilo poderia ser uma hipótese. Portanto, de janeiro a julho ele foi mostrando
como é que com investimentos nós conseguiríamos aumentar o nosso capital, como os investimentos eram seguros, todas aquelas críticas, não é? Aquelas dúvidas que as pessoas têm, eu fui sempre apresentando e ele foi sempre rebatendo com a sua paciência, etc. Ele está sempre a dizer que ele apresenta os sonhos e eu mando-os abaixo. Porque é sempre assim. Isso é um exercício que tem valor. E se calhar é bom ter esse equilíbrio dentro do casal, não é? Isso não acaba por ser uma boa validação. Tu usas a Catarina como validação para os teus sonhos? Eu acho que para ele é só uma frustração. Depende dos dias. É como nós vamos dizer, que é, eu gosto de voar lá em cima, ela gosta de andar na terra, então voamos a uma distância de segurança do chão. Exato. Porque é isso. Bonita ilustração, por acaso. Mas é porque eu lanço lá para cima e depois ela chega... anda cá mais para baixo. Então vamos conseguindo construir as coisas, mas sempre com essa validação como tu trouxeste, que é de, ela traz os desafios todos. E para mim, no meio do entusiasmo, não é fácil gerir emocionalmente essa parte. Eu fico muito frustrado. Já não acreditas em mim, não acreditas mesmo nas coisas. Mas ela está simplesmente a apresentar as preocupações que eu tenho que rebater e pensar um bocadinho mais de forma que aquilo pode ser construído com segurança. Então nós fazemos muitas vezes isso. E na verdade, em tudo. Quase de uma forma inconsciente acabamos por fazê-lo. E é interessante. Porque se calhar essa é a vossa dinâmica como personalidades. Sim, sem dúvida. De onde é que vem. Sim, sem dúvida. Este exercício de rebater sonhos, o meu pai faz isto sempre comigo. Portanto, isto já vem de casa e eu não sei qual é que é a tua origem de sonhar lá alto, deve ser do teu pai também. Deve ser. Sim. Mas pronto, é isso, vem muito da nossa origem, portanto há coisas da nossa base que é muito difícil contornarmos, não é? Já faz parte da nossa natureza. Pois, às vezes as pessoas pensam muito no mudar a forma de onde vêm, e eu acho que isso é pouco mutável. Eu acho que podemos mudar é a forma como agimos com aquilo que trazemos, não é? A forma ter como consciência também disto, não é? Acho que a partir do momento em que nós temos consciência de como é que nós somos, nós conseguimos lidar muito bem com isso, não é? Então chegamos a uma das coisas principais que nós trabalhamos todos os dias na nossa missão de vida, que é o autoconhecimento. Sim. Qual é que é o papel do autoconhecimento nisto tudo? E eu tinha aqui outra que eu acho que podemos incluir, tinha uma outra questão para vocês, que é podemos brincar com o autoconhecimento dentro desta questão, que é que desafios é que isto traz para uma nova realidade que vocês estão ainda a viver, porque é muito presente, isto é tudo muito recente, o trabalhar em conjunto com a cara metade, que é uma outra questão. As personalidades de onde vêm e como é que o autoconhecimento joga nisto. Eu estou quase aqui já a revelar e à espera de saber o que é que vocês vão dizer, mas gostava de deixar isto para o vosso lado, ver como é que isto acontece e com que desconforto e conforto é que vivem nisto. Sim, olha, eu durante muito tempo fugi mesmo ao autoconhecimento, ou seja, eu nem sequer queria parar para pensar como é que eu era, porque tinha um bocado de medo até do que viria dali, mas de facto é conhecendo-me e fazendo aqui a ponto também, conhecendo-nos a nós como casal, que vamos percebendo como é que nós conseguimos tirar o melhor partido de nós próprios e de nós como casal. Este autoconhecimento e depois este exercício de me sentar muitas vezes com ele, falarmos sobre os nossos... ainda hoje estávamos a vir para aqui e vimos que havia uma coisa que eu tinha deixado desconfortável. Ele partilhou comigo e disse: olha, como é que vamos agora melhorar para que isto não volte a acontecer? Este sentar e constantemente dizer que não estamos confortáveis e perceber em conjunto como é que vamos contornar essa situação de desconforto é um exercício diário, como estás a dizer. E eu acho que é o essencial para conseguirmos que isto funcione. Mesmo o trabalho em conjunto, nós inicialmente achávamos que vamos trabalhar em conjunto, mas na verdade nós já estamos muito habituados a trabalhar em conjunto, porque já trabalhamos na mesma empresa há muito tempo. Nós viemos da mesma empresa, mudámos os dois para outra empresa em que ainda passámos a trabalhar mais tempo juntos. E agora estamos outra vez a trabalhar juntos. Só que de repente o desafio não tem nada a ver, não é? Pois. Porque para já é para nós, não é?
E há uma bússola, agora podes ir em qualquer direção e tudo é discutível, Sim, não é? sim, Não há nada sim. tudo é vosso. E não é? nos outros trabalhos tens um fator de desempate, não é? Tu podes ter a tua opinião, ele pode ter a dele, mas no final do dia temos um chefe e o chefe é que decide, não é? De repente, agora não existe aqui muitas vezes o Rafik diz: temos que arranjar uma terceira pessoa. Não, mas ele diz mesmo: temos que arranjar uma terceira pessoa para desempatar às vezes aqui determinadas questões que nós temos, porque não conseguimos mesmo arranjar ali um ponto de alinhamento, não é? Mas o exercício tem sido sempre este: é conversar e não deixar nada por dizer, que eu acho que é muito importante. Às vezes nós guardamos muito, e nós tínhamos muito essa tendência de guardar, e é combater isso, é ir conversando e ir mostrando aquilo que nós sentimos, que às vezes quando lhe digo aquilo que sinto, nem me apercebi muito bem ainda, estou-lhe a dizer e estou a perceber que estou a sentir isso, ou seja, é muito quase o pensar cá para dentro, mas falando. Pronto. Sim. O pensar em voz alta. Pensar em voz alta, exato. É quase um efeito terapêutico, não é? Porque nós acabamos por ter as coisas dentro da cabeça, mas depois, quando verbalizamos, é que descobrimos camadas adicionais daquele pensamento, daquele sentimento. Mas a questão do autoconhecimento, para mim, foi talvez o principal fator de mudança da minha vida. Okay? Eu desde que comecei em busca de desenvolvimento pessoal, de coaching, de entender efetivamente porque que eu me comporto como eu me comporto, a coisa mudou de uma forma drástica, porque eu antes estava em piloto automático. Segui a minha vida, está tudo bem, ok, tenho bom desempenho no trabalho, siga, se as coisas correrem normais, vai correr bem. E entretanto, quando começas a explorar, começas a escavar muita coisa, começas a levantar muita coisa, e isso é desafiante, mas também, na minha visão, é apaixonante ao mesmo tempo, porque permite-me quase que assumir maior controle da minha vida, porque eu agora sei porque é que me sinto de uma determinada forma, o que é que eu posso fazer para poder sair daquele momento, e esse autoconhecimento não só para mim, mas também para nós, como a Catarina estava a dizer, foi crucial, porque foi isso que depois permitiu com que eu tentasse abordar a Catarina várias vezes com esta questão do desenvolvimento pessoal e tudo mais, e ela não aceitou à primeira, mas depois foi entendendo a importância que isso também tinha na minha vida. E isso veio não só daquilo de ter pessoas com quem falar, ou seja, eu fiz uma certificação em coaching e encontrei pessoas incríveis que me ajudaram a desenvolver, mas também muito através da leitura. Da leitura de livros de desenvolvimento pessoal, leituras de livros mais filosóficos, mais específicos desta área, e também muito ouvir podcasts. Então eu acho que dessa mistura de conhecimento ao qual nós conseguimos estar expostos, permite, se nós nos permitirmos a isso, obviamente, a refletir e tentar trazer essas coisas para dentro daquilo que é a nossa vida. Então esse processo tem ajudado quase a preparar esta nova fase de empreendedorismo, porque, como a Catarina estava a dizer, nós temos até uma história engraçada em relação a isso, que é, quando nós saímos dessa empresa de auditoria, nós candidatámos a um trabalho, e nós candidatámos ao mesmo trabalho, e nós achávamos que apenas um de nós ia entrar naquele emprego. E fomos à fase final, os dois, e nesse dia de manhã ligaram para a Catarina a dizer: olha, vai entrar, não sei o quê, foi escolhida, e ela ligou para mim: olha, bebê, fica eu, sei o quê. E depois à tarde ligaram para mim, e eu também entrei. Então contrataram-nos os dois exatamente para o mesmo departamento, exatamente para a mesma área do departamento, para a mesma equipa. A única diferença era que estávamos em salas diferentes, mas nós acabamos a partir daquele momento a fazer a nossa vida totalmente em conjunto, ou seja, sair de casa os dois juntos, ir para o trabalho, entrar no elevador os dois, subir ao mesmo piso, virar para a esquerda, e depois a única diferença era a Catarina entrava numa porta, eu entrava na porta a seguir. Hora de almoço, sair, almoçar juntos, ou seja, nós há cerca de 5 anos que nós fazemos quase tudo juntos. Então, de alguma forma, esta fase é desafiante, porque, como estavas a dizer, não há uma bússola, tudo pode ser certo, tudo pode ser errado, mas do ponto de vista mais emocional e mais de gestão entre nós os dois, já estamos muito mais preparados para isso. No dia-a-dia, na gestão do dia-a-dia, já era muito em conjunto. Sim, já não é um choque, aquela coisa de passar o dia todo com outra pessoa. Pronto, isso para nós, de facto, nós já estávamos habituados, sim.
E diria que, por exemplo, uma das coisas que nós estamos a tentar implementar, ainda com pouco sucesso, é dentro da empresa, não é? Dentro daquilo que estamos a construir, haver departamentos, não é? Ou seja, em que estás a perguntar quem é que manda, não é? Que é, temos departamentos em que sim, nesse departamento cada um de nós manda e toma a decisão final, porque eu acho que isso é importante também. É uma forma muito inteligente de criar autoridades, conforto e também alguma direção. Exatamente. Pois. Porque às vezes não vamos sempre combinar para o mesmo sentido, então é útil que haja alguém que dá o tal voto final, não é? Que tem aqui eu tenho 60% das ações nesta parte e tem que alguém decidir, porque o 50-50 às vezes é um lugar difícil. Inclusive nós aplicámos essa estratégia na nossa vida pessoal, ou seja, quando nasceu o Tomás, o nosso primeiro filho, nós decidimos disse que existem áreas de educação dele em que ela tem mais poder de voto e outras áreas em que eu tenho mais poder de voto. E isso facilita muito a forma como nós educamos o Tomás e agora a Leonor, que é, nós sabemos exatamente que existem departamentos em que eu posso opinar, mas quem manda é ela, outros departamentos em que ela pode opinar, mas quem manda sou eu. E isso facilita brutalmente a direção, como tu dizias, daquilo que nós estamos a construir, porque nós dois também sabemos para onde é que nós queremos ir. Queremos que os nossos filhos sejam um determinado modelo, entre aspas, mas queremos que a nossa educação tenha um determinado modelo e dentro disso, obviamente, a decisão nunca é longe daquilo que cada um de nós tomaria em individual. Alguns minutos do vosso tempo para falar de mais um livro relativo à literacia financeira. Como sabem, este mês escolhemos o livro do Kevin O'Leary, Toda a Verdade sobre a Família, Filhos e Dinheiro, e que nos partilha 50 erros financeiros que nós fazemos em família sobre o dinheiro. Na semana passada fiz uma introdução ao livro, hoje gostava de trazer-vos um dos 50 erros que o Kevin O'Leary partilha connosco. A maioria de vocês poderá conhecer já o Kevin O'Leary do seu famoso programa Shark Tank, o Mr. Wonderful, e que é uma das pessoas que acaba por partilhar a maioria dos princípios financeiros que são de facto aplicáveis e que são diretos e simples de compreender. Esta comunicação dele não muda em termos do livro, ou seja, é super fácil de compreender as lições que ele nos passa, e aqui podemos ver, e eu vou-vos ler um pouco do livro para se perceber como é que funciona por dentro. Ele partilha-nos, por exemplo, aqui erro financeiro e depois a solução. Neste caso, o erro financeiro que eu escolhi para partilhar hoje é: os seus filhos acham que não têm que trabalhar. Este é o erro financeiro. A solução é: ajuda o seu filho adolescente a criar um emprego, a arranjar um emprego, na realidade. Então eu passo a partilhar aqui uma coisa que eu acho que tem muito valor e que nos dias de hoje acho que todos os jovens precisam de ajuda dos pais para perceber a relevância. Um miúdo estragado com mimos não ajuda ninguém, incluindo a ele próprio. O seu filho precisa de um emprego assim que tiver idade para trabalhar, mas até os adolescentes mais jovens devem arranjar forma de se empregar. Seja a tempo parcial, claro, para não prejudicar eventualmente a escola. Cada emprego proporcionará ao seu filho uma nova experiência e perspectiva, tanto os bons como os maus empregos. Na minha adolescência, e fala aqui o Kevin O'Leary na primeira pessoa, no início da casa dos 20, tive muitos empregos desgastantes que me fizeram apreciar o valor do dinheiro ganho a custo e uma carreira bem escolhida. Talvez o surpreenda saber que já fui trabalhador braçal. No verão dos meus 17 anos, fui contratado por uma empresa madeireira para ir para a floresta replantar árvores onde a empresa as cortara no ano anterior. Eu percorria as filas com uma pá, metia um rebento num buraco, pressionava a terra à sua volta e passava ao seguinte, hora após hora. Era um trabalho extenuante. Levávamos as árvores que nos cabia plantar às costas. O sol era ardente e queimava-nos, e os mosquitos e as moscas comiam-nos vivos. Havia quem usasse redes mosquiteiras grossas que faziam ainda mais calor. Éramos pagos por árvore, o que significava que só ganharíamos se fôssemos ágeis e precisos. Significava também que os trabalhadores menos honestos tentavam enganar o sistema. Vi colegas tentarem plantar as árvores, um punhado de árvores, uma vez só num mesmo buraco, com os rebentos todos, para ver se conseguiam ganhar mais. Claro que os gerentes conheciam todos os esquemas. Se vissem alguém plantar árvores no mesmo buraco, perdoavam-lhes a primeira vez.
para o caso de ter sido um engano ou um acidente. Se apanhassem a mesma pessoa a plantar de novo várias árvores no mesmo buraco, despediam-nas imediatamente. Enfim, o Kevin O'Leary discorre por aqui fora alguns dos erros típicos, algumas das formas como nós, quando somos jovens, tentamos subestimar e simplificar a nossa vida. Mas na verdade passa-nos uma cultura de trabalho, uma cultura onde enganar não compensa. Ele diz isto nesta própria lição. E onde nós, conforme vamos tendo trabalhos às vezes menos, até que possam ser inferiores à nossa capacidade intelectual ou o que seja, com todos eles nós podemos aprender alguma coisa e podemos aprender, em primeiro lugar, a humildade, mas também a nossa capacidade de perceber onde é que aquele trabalho não responde às nossas expectativas. Ganhamos endurance, ganhamos resiliência, ganhamos um conjunto de coisas que mais tarde são úteis quando encontramos aquele emprego que de facto vale a pena. Porque um jovem, quando chega a um emprego que vale a pena, se não tiver tido este treino antes dos empregos que não valeram a pena, eventualmente também não vai saber reconhecê-lo, não vai saber aproveitá-lo e não vai ter a capacidade de, naquele período de tempo, dar resposta àquilo que lhe é pedido nesse trabalho e valorizar aquilo que lhe é passado pelas pessoas que o contratam e que acreditaram nele nesse momento. Portanto, eu acho que é só mais uma das 50 partilhas muito positivas que este livro traz. Se vocês acharem que vale a pena partilhar este livro não só na vossa família, com os vossos filhos, mas até para vocês próprios, porque eu acho que também nós precisamos de transformar a nossa carreira, às vezes suficientes, para encontrar o emprego que de facto é adequado a nós e no qual nos podemos sentir felizes. Procurem o livro na Editora Self, www.editoraself.pt, e usem o código AVPKevin durante este mês para poderem ter um desconto adicional. Fica aqui esta recomendação de leitura de verão. Eu espero que aproveitem. A informação que o Kevin O'Leary traz tem valor e, enfim, fica esta sugestão para vocês lerem este livro durante este verão. Obrigado e até à próxima. E olha, em termos desta coisa de estabelecer objetivos, não é? Mais pensar no longo prazo. Vocês acham que a melhor forma de começar é começar por estabelecer um objetivo, uma direção, independentemente dele ser ou não exato e de vir a ser mesmo aquilo no futuro? Esse será provavelmente o caminho que vocês pensam, não é? Tem que haver aqui uma direção, temos que concordar numa coisa, temos que ir para um lugar, temos que ter um objetivo. Como é que se estabelece esses objetivos? Esta é uma das dificuldades que vos aparece nas pessoas que se têm aproximado do Rico Casal. E como é que vocês conseguem pôr isto num caminho para as pessoas que têm dificuldade em estabelecer sequer um objetivo? Boa. É assim, nós encontramos um determinado modelo que não é nosso, nós adotámo-lo do Simon Sinek, o Círculo Dourado. O porquê, como, o quê. E porquê que eu trago esta visão? Porque nós vemos que este é um principal modelo e foi um modelo que nós aplicámos efetivamente na nossa vida, nessa definição de objetivos. Porquê? Porque a maior parte das pessoas tem dificuldade em definir um objetivo concreto. Então nós colocamos as pessoas a pensar naquilo que é a sua visão. Qual é que é o porquê? Onde é que tu te imaginas a viver ou a fazer daqui a 8 anos, 10 anos, 20 anos? Como é que seria a tua vida nesse momento? E colocamos mesmo a desenhar essa vida, trazendo aqui para a visão da liberdade financeira. Por exemplo, pensando num objetivo de liberdade financeira. A maior parte das pessoas não sabe qual é que é o número, ou como é que define esse objetivo. Então nós começamos por aí, que é, não defines objetivos nenhuns, simplesmente fecha os olhos e tenta imaginar como é que seria a tua vida se o dinheiro não fosse um problema. E a partir desse momento a pessoa começa a imaginar, desenha. Ok, é o que é uma casa, é uma praia, é viagens, ok. Isto é a tua visão. E agora tu sabes, tens tangível, porquê que tu vais fazer aquilo que vais fazer. Porque eu acho que esse é o principal ponto de dificuldade das pessoas, que é, as pessoas até sabem o que fazer. É a mesma coisa de dizer assim, eu quero perder 20 quilos. A pessoa sabe que tem que comer bem e tem que ir ao ginásio, não é? Ou tem que fazer exercício. Mas o principal ponto de falha é o porquê. Porquê que eu estou a fazer aquilo? Então essa é a primeira camada, é definir qual é que é a visão daquilo que se quer viver em relação àquele objetivo. E depois sim, mas passar para o como. Ok, como é que eu vou lá chegar? Então aí sim define-se os números, não é? E pode-se fazer várias metodologias. Existem metodologia SMART, existem N formas. Mas, ok, falando que é a visão da liberdade financeira.
Então, como é que eu vou lá chegar? Qual é que é o património que eu preciso de ter para dizer que este património gera-me um determinado montante para que eu possa dizer que sou financeiramente livre? Ok, esse é o teu como. Então vamos calcular, isso é a parte teórica. Basta ir ao YouTube ou ao Google e perguntar como ser financeiramente livre. Vai aparecer lá uma regra específica em relação a isso. E depois sim, eu já sei porque que eu estou a fazer, já sei como é que eu vou lá chegar, já tenho um plano, agora vou para o quê? E o que é isto? Que é, eu vou começar a registar os meus custos, que verdade seja dita, é uma seca registar os custos. Eu vou ter um orçamento, é chato ter um orçamento, mas deixa de ser chato quando eu sei porque é que eu estou a fazê-lo, e foi isso que aconteceu connosco, foi... Quantas pessoas começam a registrar custos, mas não sabem porque é que o estão a fazer e desistem? Então, a partir do momento em que nós sabemos que nós estamos a fazer aquilo porque nós temos a nossa visão de liberdade financeira bem definida, tudo o resto vem em cascata. Então, tu perguntavas como definir esse objetivo. É isso, é começar pela visão. Porquê que tu estás a fazer ou porquê que tu queres atingir aquele objetivo? E desenha, porque está mais que estudado que o nosso cérebro funciona por associação de imagens, não por palavras propriamente ditas. Se eu disser um elefante cor-de-rosa, ninguém vai na sua cabeça imaginar não vai soletrar, mas vai imaginar um elefante cor-de-rosa. Então o nosso cérebro funciona dessa forma. Então por que não utilizar isso a nosso favor e desenhar efetivamente a nossa visão de liberdade financeira? E a partir desse momento tudo o resto torna-se um efeito de cascata, que é depois de ver, não dá para desver, entre aspas, né? Já sei o que é que eu quero, então a partir daqui é quase um caminho normal. Né? Torna-se um trabalho, uma responsabilidade, em vez de ser um sonho sem bases. Exatamente. E é transformador, António, porque nós no nosso curso, o Método de Liberdade Financeira, o nosso primeiro módulo é isso, é trabalhar a mentalidade. E o principal exercício é esse, é a pessoa desenhar a sua visão de liberdade financeira. E nota-se completamente a pessoa totalmente comprometida com o resto do curso depois de ter aquilo desenhado. E nós pedimos que as pessoas desenhem e partilhem connosco. Inclusive, nós temos o nosso desenho e é medíocre, ok? É dos outros. É medíocre. Porque nós não temos jeito para desenhar. Ok. Não, as pessoas fazem desenhos incríveis. Exato. Mas nós a pessoa é aquele pau com dois pés, exatamente. Mas para nós tem significado, nós sabemos o que é que está ali. Então esse é o primeiro ponto de tudo na nossa visão em relação àquilo que se quer construir de futuro. Em relação àquilo que é o vosso percurso planeado para os vossos alunos, como é que tu posicionas versus dois tipos de universos, em que seria pessoas que precisam de sair de uma situação mais complicada de dívida ou de rendimentos baixos ou de despesas altas ou do que for, versus a pessoa que nesse aspecto até pode estar melhor, mas cujo foco mas como é que eu invisto? Okay. Como é que vocês relacionam isto com o vosso conteúdo e o que é que sentem também do lado das pessoas? O que é que vos aparece mais? Quais é que sentem ser as maiores dificuldades das pessoas que vos surgem? Olha, eu acho que em termos de população tem sido muito similar. De facto, há pessoas que têm mais dívida, surgem com dívidas, e depois há outras pessoas que já só têm a preocupação de agora eu tenho dinheiro e quero investir, quero tirar partido dele. De facto, estão em fases completamente diferentes. Eu diria que as pessoas que têm dívidas estão numa fase um bocadinho mais atrás, ou seja, primeiro o que elas têm que fazer de facto é liquidar as dívidas. Não estou a falar do crédito à habitação, estou a falar das outras. Portanto, tem que haver mesmo esse foco, é liquidar dívidas, e depois passaria então para a fase em que a outra pessoa está, que é ok, já começo a ter aqui algum dinheiro disponível para investir, então como é que eu invisto? E lá está, o tratamento eu acho que tem que ser muito diferenciado para essas pessoas. Uma focar nas dívidas, a outra já pode começar a ter mais algum conhecimento sobre investimento. Sim, mas eu diria que a base é a mesma, né? Ou seja, voltando outra vez ao módulo 1, que é a mentalidade, que é a partir do momento em que cada um sabe exatamente onde quer chegar, a diferença é de onde é que está a partir.
e saber porque é que tem que se calhar fazer aquele esforço para poder gerar renda extra para liquidar as dívidas, como a Catarina trouxe, ou então fazer aquele esforço para poder ir em busca de conhecimento adicional para poder investir de forma assertiva e com maior gestão de risco. Mas a base é exatamente a mesma, é o porquê de estar-se a fazer aquilo, porque ok, existe o como diferente, existe um caminho a construir cada uma das jornadas, mas a base acaba por ser exatamente a mesma, que é essa base de eu saber porque que eu tenho que fazer aquele sacrifício, eu saber porque que eu tenho que planear e dizer assim, eu tenho que sair das dívidas, então eu tenho que ter um plano para sair das dívidas. Está difícil agora, mas eu sei que tenho um prazo e se eu cumprir isto e isto, eu vou conseguir fazê-lo. E ao longo do método, o nosso curso, nós vamos dando ferramentas para que a pessoa construa o seu plano. A partir do momento em que a pessoa sabe porque é que está a fazer, ok, agora a seguir vamos ter um módulo de finanças pessoais. E isto é aplicável tanto a um como ao outro. Quer dizer assim, ok, a pessoa que está mais estável financeiramente precisa se calhar de olhar para o seu orçamento e tentar aumentar a possibilidade de maior poupança. A pessoa que está com maior nível de dívidas tem que fazer uma gestão do seu dinheiro mais rigorosa e ir em busca de fazer renda extra para poder complementar o seu rendimento para poder liquidar as suas dívidas. E depois mesmo ao nível das dívidas tem várias formas de o fazer. Eu posso, e nós damos essas ferramentas que é ok, se calhar o melhor caminho é eu renegociar as minhas dívidas e consolidá-las, de forma a poder, por exemplo, baixar a minha prestação para que eu possa ter mais folga para poder respirar e se calhar ao mesmo tempo que eu estou a liquidar as minhas dívidas ter o meu fundo de emergência. Porquê? Porque uma pessoa que se endividou tem muito mais propensão de se voltar a endividar, principalmente se não tiver um fundo de emergência. Então essa criação desse plano e principalmente sabendo o que é cada uma das coisas, porque que cada uma das coisas funciona dentro das suas finanças pessoais, é isso que lhe dá aquela tal liberdade financeira que nós trazíamos, que é, a partir desse momento, a pessoa tem capacidade de decisão, eu vou liquidar esta dívida primeiro, mas ao mesmo tempo, porquê? Porque esta tem uma taxa de juros mais elevada, mas ao mesmo tempo, quando eu liquidar esta, eu vou começar a criar aqui o meu fundo de emergência enquanto liquido mais algumas. Vou cobrar as dívidas que eu também tenho na rua, ou seja, pessoas que me devem dinheiro. Então, a base é a mesma mentalidade, mas depois o caminho é como que a gente estava a dizer, que é uma construção de um plano para um ou para o outro, dependendo do sítio de onde está a partir. Relativamente à atitude das pessoas no curso, as pessoas quando entram no processo convosco usam, e agora a versão 1, uma transparência grande e de facto vão de coração aberto e dizem todos os seus erros e todas as suas situações, ou há aquela postura às vezes do ir para o psicólogo mentir? Vão para lá e querem um bocadinho esconder ou querem justificar, ou como é que isto acontece? Olha, posso dizer. É assim, deixa-me primeiro fazer aqui um disclaimer, que é, nós, no nosso curso, nós abrimos a possibilidade à pessoa trazer o seu parceiro, porque nós achamos que faz sentido, de facto, fazer este caminho em casal. E, portanto, muitas vezes nota-se mais essa postura de quase de segurança, não é? De estar ali em defesa, de desconforto, sim, naquilo que nós dizemos que é o arrastado, que é Exato. Aquele que vem por arrasto, okay. Para o curso, e de facto essa pessoa está ali meio a defender-se e está ali meio quase a mentir-se ele próprio, sendo que depois ao longo do curso ele vai mudando e vai entrando completamente dentro do espírito e depois já faz toda uma partilha aberta. Mas normalmente é essa diferença que se nota. Sim. Eu acho que o facto, por exemplo, nós temos o nosso podcast, eu estava a refletir sobre isso. Nós temos o nosso podcast nós partilhamos muito daquilo que é a nossa jornada, os nossos desafios, os nossos erros e acertos. Então eu acho que nós acabamos por filtrar muitas pessoas que entram para os nossos cursos. As pessoas já entram a conhecer-nos a fundo. A maior parte das pessoas que entram são pessoas que já ouviram quase 100 horas de conversa nossa sobre a nossa vida. Então já vêm abertas para poder partilhar aquilo que é a sua visão. Já não são estranhos. Exatamente, já não somos estranhos. Então a pessoa às vezes até nos lembra de coisas que nós, que é perigoso também, não é? Sim. Mas lembra-nos de coisas que nós vivemos também lá atrás e com a qual a pessoa se identificou. Então eu acho que nós conseguimos ter essa visão e essa versão da pessoa vir com muita abertura. E sentimos isso não só do ponto de vista dessa parte mais frágil do
das dívidas, mas também mesmo dos investimentos. Ou seja, muita gente que vem e partilha que entrou num esquema porque não tinha conhecimento e não tem problema em dizê-lo, com aquela vergonha às vezes de fui enganado ou fui enganada. Então nós conseguimos, eu acho que nós temos esse nível de pessoas com muita sinceridade, muito devido a isso, porque nós também colocamos num espaço de vulnerabilidade muito grande com o podcast. Já abriram a porta de casa antes. Exatamente. E as pessoas já têm uma intimidade maior convosco, não é? Sem dúvida. Torna mais fácil o vosso processo. Sim. Ok. E qual é que é o vosso sentimento relativamente a este movimento do FIRE e este planeamento para a reforma antecipada? O que é que vocês acham disto e como é que vocês viam ou veem isso? Se isso mudou no tempo, se não mudou, qual é que é a vossa opinião sobre o FIRE? Eu não sei, eu já pensei muitas vezes sobre isso, não sei até que ponto é que isto de facto é uma vertente nova ou se já existia, mas simplesmente não era falado. Porque de facto eu lembro-me de ver pessoas que compravam casas para alugar e para arrendar e viverem desses rendimentos, portanto isso sempre aconteceu, não tanto se calhar na parte dos investimentos imobiliários, mais nos investimentos imobiliários. Nos investimentos imobiliários se calhar acontecia mais em países como os Estados Unidos. Cá em Portugal também não há muito essa cultura de investimento e portanto não existia muito essa tendência. E olhando para o movimento FIRE como uma tendência de crescimento, eu estou mesmo muito curiosa para ver como é que vai ser o mundo, ou neste caso Portugal, nos próximos 30 anos, 40 anos. Acho que de facto vai haver uma mudança na forma como nós vivemos, não sei, que estou mesmo expectante para ver. Acho que vai ser muito interessante ver de facto se as pessoas conseguem viver fazendo aquilo que efetivamente gostam, sem ter tanta preocupação em lá estar a ter um emprego estável, que dê um rendimento bom. Estou mesmo muito expectante, acho que vai ser muito, muito interessante. Relativamente à parte financeira das pessoas ou à parte de como é que elas vão escolher trabalhar, como é que vão escolher levar a sua vida? Ambas, principalmente. Eu acho que a parte financeira depois proporciona as pessoas poderem escolher como é que vão trabalhar, não é? Eu acho que vai ser, não sei, acho que vai ser muito giro. Não tenho nada aquela coisa de, há pessoas que dizem, mas toda a gente atingir o FIRE, quem é que te traz o pão à casa, não é? Sim. Há pessoas que também vão querer ser padeiras, não é? E também sendo o mais pragmático possível, infelizmente acho que nem toda a gente vai conseguir atingir o FIRE, não é? Isso acho que é muito uma utopia, portanto vão haver sempre pessoas que infelizmente vão ter que trabalhar para poder viver. Sim, eu tenho uma opinião que é: existem coisas que são necessárias para gerar movimento. Não quer dizer que depois tenha o resultado do início do movimento. E o que eu quero dizer com isto? Que é, eu acho que esta visão de FIRE tornou-se tão sexy que trouxe muita gente para o conhecimento e para a literacia financeira. Eu acho que isso sim é o principal ponto e a principal grande mais-valia do movimento FIRE. Eu tenho a certeza absoluta que a maior parte das pessoas não vão atingir o FIRE, porque é uma jornada a longo prazo. Nós somos seres humanos, os seres humanos têm muita dificuldade em garantir consistência no longo prazo, e a vida muda, acontecem coisas pelo caminho. Então, não obstante eventualmente haver muita gente que não vai atingir, a maior parte das pessoas vai ter um arcabouço de conhecimento sobre a literacia financeira que vai trazer maior conhecimento e maior estabilidade não só às próprias pessoas, mas também às próprias gerações futuras, porque vão ter mais capacidade para poderem passar conhecimentos financeiros e princípios financeiros aos filhos e aos netos. Então eu tenho muito mais esperança nessa visão, e pensando que o FIRE é a ignição para que as coisas mudem, para que Portugal se torne um país com maior nível de literacia financeira, pegando neste farol sexy, que nem toda a gente vai lá chegar, mas que pelo menos permite dar os primeiros passos, iniciar e começarem a perceber que gerir o dinheiro, ter literacia financeira não é uma coisa utópica, é uma coisa distante, é uma coisa que devia ser natural para toda a gente, e felizmente começa-se a falar mais, as empresas começam a se preocupar mais com isso, começa a haver mais divulgação de informação. Então eu vejo o FIRE como esse início
para que se vá mais a fundo na literacia financeira do que propriamente algo que vai ser atingido por toda a gente. Pois é, um bocadinho como dizia a Catarina, não é? O viver de rendimentos é uma coisa muito antiga. Exatamente. E que nós conhecemos desde sempre, não é? Aliás, o próprio movimento FIRE, não sei se vocês saberiam isto, foi criado por um escritor em 1998 que escreveu um livro sobre isto de forma muito clara, e depois mais tarde foi imitado e foi trazido um marketing em cima da coisa, e agora está um bocadinho na moda. Nos Estados Unidos há mais anos, aqui há menos, mas tornou-se um bocadinho uma moda. Mas eu concordo contigo com a ideia de que o FIRE, o bom que vai trazer é a quantidade de pessoas que, apesar de ser uma moda, vão ficar interessadas e vão fazer alguma coisa em relação a isso, e vão tentar aprender alguma coisa em relação ao dinheiro, que apesar de tudo, nós em Portugal então ainda estamos aqui na cauda, somos o país com o pior acho que agora nível de literacia subimos financeira. um lugar. Subimos agora em julho saiu a atualização do estudo e ultrapassámos a Roménia. Já não é tudo, já não faltam todos. Já não faltam todos. Vocês acham que, olhando para trás, para estes anos deste Covid, desta pandemia, etc., que isso trouxe alguma possibilidade de reflexão às pessoas sobre este e outros temas na vida? Não só financeiro, mas... sim, sem dúvida. Acho que as pessoas aproveitaram o momento de Covid em que de repente não tinham sítios para onde ir, não é? E a cabeça pouco par, aquilo que nós falámos há bocadinho de estamos em piloto automático e nem paramos para nos conhecermos. Aconteceu durante o Covid, não é? Que de repente todos fomos obrigados, não é, a desligar o piloto automático, e então acabamos por fazer essa transição de olharmos para nós próprios e de fazer esse trabalho de autoconhecimento que fez com que as pessoas refletissem sobre o que estavam a fazer e sobre a sua vida. Não tenho dúvidas nenhumas que o Covid foi muito transformador para muita gente nessa perspectiva. No nosso caso... Era isso que eu ia perguntar para vocês, como é que aconteceu? No nosso caso foi ali uma junção de várias coisas, porque nós, no Covid, quando começou o Covid, o Tomás tinha 3 meses. E então nós às vezes comentamos entre nós que temos pena do Covid não ter sido uns meses antes, para podermos aproveitar essa coisa que as pessoas diziam de não ter nada para fazer, porque nós tínhamos muita coisa para fazer, tínhamos um bebê de 3 meses para cuidar e portanto não tivemos tanto esse momento de reflexão. Nós começámos a ter esse momento de reflexão um bocadinho antes por causa do Tomás nascer. É verdade que o Covid permitiu-nos, se calhar, continuar a pensar um bocadinho mais nisso, mas no nosso caso não foi bem o Covid o trigger, foi mais o Tomás. Sim, mas o Covid acabou por acelerar, porque basicamente foi durante esse período de estarmos em casa que depois nós definimos o plano para eu, por exemplo, poder me despedir. Foi quando nós criámos o Rico Casal. Sim. Porque embora nós já estivéssemos na jornada para a liberdade financeira, nós não tínhamos criado nenhum projeto. E a verdade é que esse espaço temporal de ficar em casa, de ter menor carga de trabalho, permitiu que nós tivéssemos capacidade de pensar, ok, por que não? E nós vemos hoje que existem muitos projetos que ainda existem, que nasceram nessa altura, e o Covid foi extremamente profícuo em gerar esse nível de projetos que hoje, pessoas que vivem desses projetos que nasceram nessa altura. Então, por um lado, também nós podemos dizer que estamos aqui porque criámos o Rico Casal em altura de pandemia. E a pandemia para nós foi boa, e eu sei que é desafiante dizer isto, e eu não quero ofender ninguém, porque houve muitas pessoas a passar muito mal e perder pessoas, entes queridos, mas para nós acabou por ser positivo, porque, como a Catarina disse, nós fomos pais, e o pai geralmente não tem tanto tempo com o filho. E a verdade é que nós podemos acompanhar todo o crescimento inicial do Tomás, vê-lo começar a andar, começar a gatinhar, todo esse processo que não teríamos se nós estivéssemos na vida normal, entre aspas. Então, por um lado, gerou-nos esse processo de reflexão, e foi nessa altura em que eu criei um plano para poder me despedir, passado um ano. Foi nessa altura que criámos o Rico Casal e começámos, obviamente, a sonhar um bocadinho mais sobre aquilo que nós queríamos no futuro, não é? Essa parte de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, também foi muito acelerado nesse momento. Nesse vosso processo,
A forma de se poderem despedir foi, pergunto eu, antes começarem a preparar um rendimento alternativo de alguma forma. Houve aí papel do imobiliário no primeiro movimento que fizeram? Foi daí que começou a alimentação do vosso caminho? Querem falar um bocadinho sobre esse princípio e como é que escolheram isso e como é que isso depois se enrolou? O imobiliário foi de facto... Eu acho que, e é o que acontece, acho eu, com a maior parte dos portugueses, foi a primeira fonte alternativa de rendimento que nós tivemos. Nós, quando tivemos aquele momento de perceber, ok, temos que fazer mais dinheiro, o primeiro pensamento foi o imobiliário. Começámos a ver casas, encontramos uma casa passado uns meses que achámos que tinha imenso potencial face ao valor que ela estava à venda e face àquilo que nós poderíamos fazer com ela. Fizemos obras, vendemos, foi um negócio que correu mesmo muito bem. E isso também nos deu o ímpeto para continuarmos a investir no imobiliário. O imobiliário foi de facto aquela nossa... Foi sempre, até há um ano atrás, foi sempre a nossa almofada financeira para o Rafik se poder despedir e para nós termos este complemento de rendimento que andávamos à procura. Foi sem dúvida... Sim. O que nos ajudou até agora, sim. Sim, até o próprio processo de despedimento, o objetivo não era propriamente dedicar ao rico casal, era dedicar ao imobiliário. E foi o que eu fiz durante a fase inicial, obviamente em conjunto com o rico casal, e continua a ser aquilo que nós fazemos, ou seja, nós gostamos mesmo do imobiliário na vertente de compra, remodelação e revenda. Então continuamos a fazê-lo. E isso acaba por ser quase o nosso acelerador na nossa jornada, porque a maior parte do nosso património feito até agora foi feito através do imobiliário. Nós temos os nossos investimentos financeiros, tudo bem, mas é um investimento um bocadinho mais constante. O imobiliário não. Nós compramos, remodelamos, quando vendemos, entra uma grande mais-valia naquele momento. Então tem sido o efeito acelerador e é uma coisa que nós gostamos de fazer e continuamos a fazer, embora o mercado esteja assim um bocadinho mais desafiante, mas existem sempre oportunidades, existem sempre algumas coisas, não é? Sim, simplesmente eu acho que nós também fomos adaptando um bocadinho isto, que é o Rafik, que na altura quando se despediu foi muito com este objetivo de conseguir dedicar mais tempo ao imobiliário, mas depois fomos percebendo, e ele também foi percebendo, lá está, a tal questão do autoconhecimento, que o que ele gostava mesmo era esta questão da educação financeira, e portanto que onde ele queria dedicar mais esforço era aí e não ao imobiliário, que apesar de gostarmos, não deve ser o nosso foco, mais no dele, que eu gosto muito mais de imobiliário, não deve ser o nosso foco, porque de facto onde ele é bom é na parte da educação financeira. Então o imobiliário que nós decidimos, mais ou menos há um ano, foi de facto, ainda antes de eu me despedir, foi de facto ele estar mais dedicado ao rico casal e à parte da educação financeira, e termos o imobiliário aqui como um side job, que nos vai dando aqui estes rendimentos extras, mas sem tirar o foco daquilo que efetivamente é aquilo que lhe dá mais alento, que é a educação financeira. E no imobiliário, comprar e vender ou comprar e alugar? Onde é que vocês se posicionam? Nós gostamos, não é? O que achamos que faz sentido nesta fase é comprar e vender para haver um aumento de capital mais rápido. A nossa questão do arrendamento é sempre o mesmo, ok, nós compramos uma casa e colocamos a arrendar, mas depois ficamos ali com capital bloqueado, e portanto a geração de dinheiro não é tão imediata. Apesar de agora, com esta mudança de casa, nós estarmos agora a entrar no mercado de arrendamento, porque vamos colocar a casa onde nós vivíamos, vamos colocá-la a arrendar, porque também não a queremos vender. A nossa preferência é sempre essa, pelo menos nesta fase, comprar, remodelar e vender, para haver esta aceleração de património. Sim. É como se nós pudéssemos, por exemplo, numa jornada, a dividir em duas fases: a fase de aceleração e a fase de rendimento, não é? E a fase de aceleração é inevitável. A compra, remodelação e revenda é onde eu consigo acelerar, porque num período de 5 meses, 6 meses, eu consigo tirar um grande volume sem deixar lá empatado o dinheiro, sendo que se eu colocar para arrendamento, eu vou acabar por ter ali dinheiro empatado, em que aquelas minhas rendas
vão demorar muito tempo a gerar-me dinheiro suficiente para voltar a comprar uma outra casa. Teria que refinanciar, endividar mais. Então nós acreditamos muito que durante um determinado período de tempo, até um determinado nível de capital próprio, convém ir pela ótica da remodelação e revenda, e depois sim, quando eu já tiver capital, começar a alocar parte desse capital a arrendamento sem me tirar do mercado de revenda, porque é aí que está a aceleração e o crescimento do património. Não é? Parece-me bem. E em termos disso, não querendo revelar o vosso portfólio todo, o imobiliário continua a ser o peso maior no vosso património. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Diríamos que cerca de 70%, 75% é imobiliário. É mais ou menos isso. Ok. Olha, quais são as tendências financeiras as novas modas? não quero dizer modas porque estou a reduzir a coisa, mas quais são as novas descobertas, novas tendências financeiras que vocês estão a seguir ou a acompanhar? Alguma coisa que vocês sintam que seja uma novidade ou que vos esteja a fascinar especialmente nesta altura? Existe alguma coisa a mexer convosco? Mas do ponto de vista de ativos financeiros? Do ponto de vista de... sim, de ativos financeiros, mas de qualquer género, ou seja, de investimento. Ok. Sabes, nós somos muito básicos, porque nós prezamos muito o nosso tempo. E o que é que nós queremos dizer com isso? Que é, nós preferimos alocar o nosso tempo a coisas que nos trazem felicidade do que a ir em busca de coisas quase que aquela a bola dourada, não é? Então, por exemplo, nós temos a nossa estratégia de investimento no início da nossa jornada e é a nossa estratégia de investimento. A única coisa que nós fazemos mensalmente é aportar a nossa carteira de investimentos. Então nós não vamos em busca de novas coisas, porque isso implicaria gastar mais tempo em algo que nós não nos dá assim tanto prazer. Então, nesse ponto de vista, nós não temos propriamente assim nada, e fala-se muito às vezes de sei lá, da nova criptomoeda, do novo peer-to-peer, do novo... Para nós isso passa completamente ao lado, é o básico. ETFs, ações, obrigações, Bitcoin, Ethereum. Também temos um bocadinho de ouro. Temos um bocadinho de ouro, temos ali uma parte peer-to-peer na GoParity e está feito. A nossa carteira de investimento, seguimos ali um princípio de diversificação, um bocado naquela visão do 60-40, não é? De 60% em ativos de renda variável, 40% em ativos de renda fixa. Temos ali um bocado naquele pé da exponencialidade, que é o pé das criptomoedas, e neste caso nem aventuramos muito, Bitcoin e Ethereum, o básico, bem feito, porque temos esse efeito da exponencialidade, que é como se fosse o risco adicional tem um upside muito grande que pode fazer valorizar muito a nossa carteira, mesmo com pouca exposição, e é isso, a nossa carteira é simples, é básica, é entendível por qualquer pessoa, tem princípio de gestão de risco e acima de tudo passividade na alocação de tempo. Então geralmente eu gosto de acompanhar, porque eu sou analista financeiro, gosto de ver e acompanhar aquilo que é o impacto da economia em geral nas coisas, mas não propriamente naquilo que é o ativo individual. Eu gosto mais de entender as coisas de uma forma mais lata, mais alargada, mais de ciclos económicos, do que propriamente entender se aquele ativo hoje faz mais sentido, porque eu acredito que o poder do tempo é o que interessa, ou seja, aquilo que dura mais tempo é aquilo que vai resultar com maior probabilidade no futuro. Então há algum tempo atrás falava-se muito de NFTs, e agora já ninguém fala assim tanto de NFTs, embora tenha valor na mesma, mas torna-se buzz, e se eu for atrás do buzz posso correr o risco de pescar o olho e de repente aquele buzz leva-me ao fundo. Então nós acreditamos muito nessa visão mais preguiçosa de gestão. Eu chamaria preguiçosa. Sabes que às vezes eu acho que existe aqui uma dose muito grande de pessoas que têm que falar sobre coisas, porque se calhar não têm tanto tema, vão atrás de tudo o que aparece e geram-se temas porque é preciso falar. Exatamente. E é um bocado o circuito inverso. Em vez de haver propósito, em vez de haver motivo, em vez de haver algo que nós sentimos que de facto é positivo para a nossa vida, que já construímos coisas à volta daquilo e que aquilo é uma coisa sólida e que tem futuro, não, vêm coisas porque nós precisamos de falar sobre coisas. Exato. E depois pegamos em coisinhas e fazemos grandes... acho que isto tem muito a ver com os fenómenos de redes sociais e de YouTubes e coisas do género, não é? Porque em vez de estarmos a falar de educação financeira, estamos
a falar de coisas soltas, Exatamente. não é? Que não nos dão a sustentação, e por isso é que eu também gosto muito do vosso trabalho e quero dizê-lo aqui claramente, porque tem a ver com consistência, tem a ver com ligarmos àquilo que é importante. Porque não é preciso, as pessoas às vezes estão enganadas, não é preciso estarmos sempre a olhar para o dinheiro para ele crescer. Exatamente. Não é? Exatamente. Isto é como as plantas. Exatamente. A gente não tem que ficar a olhar para a planta para ela crescer. Eu não preciso estar a olhar para uma carteira de investimentos todo o dia para ele aumentar, não é? Exatamente. Eu tenho é que estar a gerar dinheiro de outras fontes de rendimento, a criar coisas, a fazer coisas com valor ou, enfim, a aumentar fontes de rendimento, não é? É isso. Eu acho que isso é interessante e gostava que vocês falassem um bocadinho do curso, que querem descrever-me como é que é o passo do curso, como é que é o processo, gostava de saber e gostava que as pessoas soubessem. Boa, perfeito. Então, o curso tem como principal propósito ensinar as pessoas a criar e implementar um plano para a sua liberdade financeira e família. E tocando aqui em 2 princípios muito relevantes na nossa vida, que é dedicando pouco tempo, e nós temos, isto é estatístico dentro daquilo que são os nossos alunos, até 3 horas por mês é dedicação às finanças para que as coisas, e não só finanças pessoais, mas também investimentos, são 3 horas por mês, e sem precisar de ser especialista em finanças, não é? Porque não é preciso sê-lo para que eu possa ter uma jornada para a liberdade financeira. E depois, como é que acontece? Está dividido em 10 módulos, em que esses 10 módulos têm um propósito de correr desde a mentalidade, finanças pessoais, investimentos em mercados financeiros, depois investimento imobiliário, depois temos ali uma componente do plano efetivamente para a liberdade financeira e acabamos com finanças em casal, porque nós acreditamos que as coisas deviam ser feitas em família, e mesmo que alguém não tenha uma relação agora, provavelmente alguns no tempo vai querer ter. Então esse módulo é importante não só para poder se calhar gerir melhor a parte financeira em casal, mas também se calhar escolher o parceiro ou parceira ideal para a sua jornada para a liberdade financeira. Não, e também temos que é sempre um desafio muitas vezes quando alguém já está, que foi o que aconteceu numa primeira fase com o Rafi, que é alguém já tinha este objetivo, e de repente a outra pessoa era completamente crítica relativamente a isso e então não conseguia trazê-lo, embarcá-lo para esta viagem, quando, quer dizer, só faz sentido, quando estamos em casal, só faz sentido ser feito em casal, não é? Porque não vai estar... É muito difícil fazer um e o outro não. Sim, é muito complicado. Difícil, aliás, é uma fonte... Depois de até sim, se gera ser uma fonte de atrito e de dificuldades, porque começam a caminhar em sentidos totalmente diferentes. Sim. Exato. E por isso mesmo nós temos essa vertente e incentivamos muitas pessoas a verem em casal e já apelidámos o arrastado ou a arrastada. Não se preocupem, ele que venha, exatamente, ele que venha ou ela que venha, porque a meio do curso vai se transformar completamente e temos testemunhos disso, de pessoas que vieram arrastadas, de repente eram as pessoas mais ativas do casal a perguntar e a intervir, porque nós temos lá temas muito interessantes, porque quando falamos de investimentos, nós não falamos de investimentos só ao nível dos ativos, falamos da história do dinheiro, porque que existe inflação, porque que fenómenos como o que estamos a passar hoje de aumento de taxas de juros são fenómenos normais, são mecanismos normais dentro daquilo que é a visão da economia, e só depois sim vamos aos investimentos, porque assim eu consigo enquadrar as coisas dentro daquilo que é a minha realidade prática. Nós disponibilizamos, nós fazemos isto sequencialmente, ou seja, a pessoa quando entra no método de liberdade financeira não tem acesso a tudo, vai construir uma jornada de 8 semanas, em que na primeira semana recebe acesso a 2 módulos, tem liberdade para poder assistir aos módulos durante essas 2 semanas. Ao fim dessas 2 semanas temos uma sessão de dúvidas e de resumo daquilo que foi o conteúdo, temos quizzes associados, e é assim a jornada durante 8 semanas, e o último módulo de finanças em casal é entregue ao vivo aqui por mim e pela Catarina, e ainda temos complemento em relação a isto. Porquê? Porque o nosso método é como nós dizemos, é aquilo que tu precisas, mas depois se tu quiseres ir mais além, temos mais mentores especialistas que têm aulas lá gravadas, desde coisas como cashback, como rates, como negócios automatizados, renda extra no digital, fiscalidade, ou seja, do ponto de vista de IRS, PPRs. Temos depois complementos de pessoas que são mais especialistas que nós, que tem lá uma aula gravada que permite ir mais além, para além daquilo que é o esqueleto, o básico bem feito. E é isso, são 8 semanas. Então, e onde é que as pessoas, para que não fique esquecido, claro, onde é que as pessoas podem encontrar isto e entrar em contacto convosco? Diz-me aí.
Olha, nós temos a nossa página de Instagram, que é o Que Rico Casal. Que é o mais popular que vocês têm, não é? É onde tem mais força. Quer dizer, por acaso, às vezes é engraçado, porque o nosso podcast, nós também temos um podcast, não é? Que é o podcast do Que Rico Casal, e é engraçado que há pessoas que só nos ouvem no podcast e não nos seguem no Instagram, então às vezes há assim tipo meio que uma competição entre as duas coisas. Portanto, também temos o podcast. E temos mais temos o quê? O canal do YouTube Temos também, o canal do YouTube. que tem lá alguns episódios do podcast gravados, que também se chama Que Rico Casal. É tudo muito fácil, na verdade. E é isso, são essencialmente essas três frentes: o Instagram, o YouTube e o Spotify, ou seja, o podcast, que é o podcast do Que Rico Casal, que é para ninguém. À falta de originalidade, Exato. ficou o podcast do Que Rico Casal. Então é isso, e através daí, onde ter lá links para o curso ou para outros conteúdos que nós temos, ou então mandarem-nos mensagem lá no Instagram, que nós respondemos também, em relação àquilo que for a possibilidade de nós ajudarmos. Não é? Sim. Boa. Olha, obrigado por estarem aqui. Certamente que vamos voltar a conversar no futuro, porque eu sinto que há aqui coisas que eu gostava de explorar mais convosco. Boa. Mas hoje acho que estamos com um arco interessante e deu para conhecer um bocadinho melhor o vosso trabalho, a vossa história. Deu para conhecer também, eu que queria deixar este convite, que visitei o podcast do Que Rico Casal, que é muito interessante e que vale a pena. E acompanhem-nos. Nós depois vamos tentar criar aqui um outro momento para falar de mais temas. Por hoje encerramos assim. Obrigado, Rafik. Obrigado, Catarina, por estarem aqui no Bitcoin Talks. E para a semana cá estaremos com um novo episódio e mais conteúdos. Obrigado, Até para a semana. Obrigado. Temos uma surpresa especial para todos os nossos seguidores da nossa comunidade Discord. O Rico Casal vai estar disponível para colocarem perguntas durante o período de uma semana na nossa comunidade do Discord. Portanto, coloquem as vossas perguntas, todas as dúvidas sobre tudo aquilo que acreditam que o Rico Casal vos pode acrescentar valor, e eles vão gravar para nós um episódio especial de resposta a todas as perguntas, e ele vai estar disponível na área privada do nosso Discord, na comunidade da School of Self. Portanto, se não fazes parte da comunidade, ainda vais a tempo, inscreve-te e vais ter acesso a todas as respostas e também a colocar perguntas na nossa comunidade do Discord para ver as tuas dúvidas esclarecidas e poderes crescer na tua liberdade financeira. Aproveita, está tudo na descrição deste episódio. Outro bónus é que continua a nossa promoção do nosso curso. Temos um curso que nesta altura está a oferecer 25 vagas, algumas já foram preenchidas esta semana. Aproveitem o vosso momento de inscrição para se inscreverem até 15 de agosto numa nova vaga de alunos no curso de criptomoedas e onde vão ter o Discord oferecido durante o período de um ano. Portanto, aproveitem este período de inscrição. Vamos ter um tratamento especial para estes alunos com apoio na comunidade e a dedicação total para um webinar específico só para vocês com todas as dúvidas do curso de criptomoedas. Aproveitem, aparentemente vai aí um halving no ano que vem, não sei, mas eu acho que é um bom momento para aproveitarmos para aprender o que ainda não sabíamos. Adicionalmente, se ainda não aproveitaste nenhuma destas hipóteses, podes também aproveitar para conhecer as pessoas do nosso Discord no próximo dia 6 de agosto. Inscreve-te num quiz especial que vamos fazer dia 6 às 9 da noite, marca na tua agenda, reserva essa data. A única coisa que tens que fazer é enviar um e-mail para bitcointalks@editoraself.pt, inscreve-te e diz quero participar no quiz. Eu ou o Rui Queiroz vamos te enviar um e-mail com todas as instruções que precisas e só tens que estar no dia 6 de agosto, às 9 da noite, disponível para te divertires, responder a perguntas e testar o teu conhecimento cripto. Aproveita para conhecer uma comunidade de pessoas dedicada e que está interessada em participar e divertir-se à volta do tema da liberdade financeira. Portanto, não percas. Até já.